E nós vamos elevar os nossos pensamentos às esferas superiores, agradecendo a todos dos dois lados da vida que proporcionaram este encontro abençoado junto à Mara, junto à espiritualidade. Agradecemos por este dia, por este domingo abençoado, para o estudo desta obra maravilhosa, que tanto nos tem ensinado, que tanto tem trazido de alento aos nossos corações, de reflexão aos nossos pensamentos, de amor às nossas almas. Esta obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Continuamos o estudo do pensamento. Estamos hoje no parágrafo 20. Vamos ler os parágrafos 20, 21 e 22 para dar continuidade a este estudo tão abençoado. Gostaríamos de enviar as energias, as vibrações positivas emanadas deste estudo ao Adair, vozinho, vozinha Nolasco, Antônio, Diego, Rodrigo, Dora, Zezinho e família, Miquel e Marie-Pierre, Abel e Françoise, Chiara, Blondine, Luiz e Francismar, toda a sua família, filhos, netos, sua família dos dois lados da vida, o Paco, a Carmen e toda a família dos dois lados da vida, o Felipe, ao Fernando e a Mente, Vicky e Davi, Ayrton e Cristi, Mara, Michel, Theo, Alexandra, Pedro, André, Vanessa, William, Dio, Leco, Alex, Mara, Amadeu, Dodô, Mateus, Matias, ao Luiz Augusto, e o João de Amor, o Rafa, Elismar, a Flor e Fabienne, ao Francis e Sylvie, Gaetan, Nathalie e Lucas, Aurélie e Sandrine, Isabelle, Henrique, David, Cyril, Béranger, Pilar, Michel, Ângeles e Josué, Vera e Pedro, a Ode, a Charlotte, a tia Carminha, ao Valdir, a Laura e a Pepita, a Bel e sua família, ao Almir e sua família, ao Clément, ao Frederic e a Carolina, Jean e Jaqueline, Melissa, Yves e François, Felipe, Jennifer, Franceline, Marc e Marie-Pierre, a Marie-Pierre e Helena, a Patrícia e o Felipe, e a todos aqueles que estiverem nos escutando, Nathalie e Enzo, Adriane, e a todos aqueles que vocês desejarem enviar estas vibrações dos dois lados da vida. Agradecemos uma vez mais, damos por iniciado o estudo deste domingo com a bênção da espiritualidade. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Que assim seja. Graças a Deus.
Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Te agradeço, Mara. Continuamos o estudo no parágrafo 20. Leon Denis nos traz. Dissemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas, por baixo, estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir, e o homem agita-se em sua inteligência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Aí o parágrafo 21. É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Aí o parágrafo 22. É por isso que as grandes almas se enobrecem e embelezam, tanto mais quanto mais vivas são suas dores. A cada nova desgraça que as fere, têm a sensação de se haverem aproximado um pouco mais da verdade e da perfeição. E, a este pensamento, experimentam como uma volúpia, entre parênteses, grande prazer dos sentidos, fim da parênteses, amarga. Levantou-se uma nova estrela no céu de seu destino, estrela cujos raios trêmulos penetram no santuário de sua consciência e lhe iluminam os recônditos. Nas inteligências de cultura elevada, faz sementeira a desgraça. Cada dor é um sulco, onde se levanta uma seara de virtude e beleza. Muito obrigada, Cris. Eu agradeço, amiga. Ele fala sobre o sofrimento, né? As dores, né? Que são um despertamento, né? Eu lembrei da poesia da nossa querida Gabriela Junqueira. Tão linda a poesia dela, né, Mara? O que diz a poesia dela? Diz, as dores são despertadores. É muito linda. Ela diz fala que as dores despertam a nossa alma para sensibilidade, né? Para exatamente o que o Leon Denis está dizendo aqui. É muito linda essa poesia. Eu poderia ler, né? E depois colocar no estudo, fica muito bonito, você não acha? Com certeza. As dores são despertadores. As dores são despertadores, clamando a transformação, um justo chamado divino com cânticos de comunhão. As dores são despertadores, macerando o corpo sagrado, após as ações incautas do ser desarrazoado. As dores são despertadores, resgatando a criatura caída, findam um passado de erros, rompem uma nova vida. As dores são despertadores, acordando a alma imprudente para novos rumos excelsos sob amparo onipotente. Que lindo você ter colocado, né, essa gravação e esse exemplo dela, que merece. Muito lindo. É o que você diz, né? No que você traz através da sua leitura de Leon Denis hoje sobre estes parágrafos, nós temos no primeiro tempo
ele vai nos lembrar, né, nos falar sobre o pensamento, a potência, né, que é o pensamento, mas também onde está a fragilidade do pensamento, porque você só pode utilizar essa força poderosa que é o pensamento se nós nos dermos conta de onde pode estar a fragilidade deste instrumento bendito, desta possibilidade que cada espírito imortal tem de ser co-criador com Deus. Então, nessa primeira parte ele vai falar sobre isso, e na segunda parte, efetivamente, vem o tema da dor, né? Que vai ser, como diz, dar continuidade. Então, o que eu te pediria é o seguinte: você pode ler o primeiro parágrafo e a gente entra, depois você lê o segundo e a gente fala sobre isso, até o último. Do Leon Denis, né? Por favor. Então, parágrafo 20. Dissemos que a alma oculta profundezas, onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas, por baixo, se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir, e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Muito obrigada, Cristian. Agradeço. Bom, para essa primeira parte, eu tenho uma imagem que me ajuda muito a compreender o que é a individualidade. Nós, na maior parte do tempo, nós todos neste planeta de provas e expiações, nós vivemos como seres corporais que de vez em quando vivenciam uma experiência espiritual. A espiritualidade superior, através dessas grandes filosofias, e nós aqui através do Espiritismo, estudando o Espiritismo, através de Leon Denis, eles tentam nos lembrar, porque saber nós já sabemos. Questão 621 do Livro dos Espíritos, tudo já está dentro da consciência. Os ensinamentos vêm para lembrar ao ser o que ele é, o que ele tem em si. Então nós estamos aqui recordando o que somos. E os espíritos superiores, todos estes livros, todos estes ensinamentos que chegam até nós, é com esse objetivo de nos lembrar que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência corporal. E muda tudo, toda a visão. Então, a primeira coisa é esta: como eu me situo na vida corporal? Como um ser corporal que está passando por aqui, vivenciando só o instante presente, sem essa dimensão do Evangelho de Jesus, que é a vida futura, quer dizer, voltar para casa? Ou como um ser espiritual, consciente que chegou nesta escola, que tem um tempo determinado, mas que tudo que aqui ele manifestar, por mais simples e pequenino que seja, crescerá e será o tapete de flores que estará perfumando sua vida futura no mundo espiritual como em outras existências. Então, a partir daí, nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras serão diferentes. Segundo o que realmente crermos, tudo muda no nosso dia a dia. E nesse aspecto, eu tenho uma imagem que me ajuda muito a compreender o que é a personalidade e o que é o espírito imortal. Então eu, pessoalmente, eu não posso falar pelos outros, eu só posso falar por mim. Eu tento a cada dia, não digo que eu consigo, mas eu tento, da manhã à noite, lembrar ao ser que eu sou, lembrar a personalidade que está aqui reencarnada e falar a todo o meu mundo íntimo que eu sou um espírito imortal, que eu sou um ser espiritual aqui, agora nessa terra, vivenciando uma experiência corporal. Então, da manhã à noite, é uma decisão íntima, pessoal, que não é a mais fácil, que na maior parte do tempo as pessoas não entendem, não compreendem e também não
não se sentem atraídas por esse tipo de coisa, mas para mim não muda absolutamente nada, porque é pessoal, é íntimo e profundo dentro de mim, e eu vou vivenciar essa experiência aqui onde é que eu estiver, porque eu acredito. Eu não digo que eu creio, eu digo que eu sei que é. Então pelo menos nesse momento espiritual, já me encontro nesse sentir que para mim é tudo. Então, essa imagem me ajuda. É a imagem do universo. Eu sei, eu que estou falando agora, eu sei que eu não sou somente esse corpo físico que está aqui, sendo templo divino, diamante sagrado para o ser espiritual que eu sou. Eu sei que eu sou uma individualidade, infinita no que eu sou. Tão infinita que a personalidade, a alma reencarnada, ela não lembra-se de tudo. E eu sei que todo o desafio é para que essa parte de mim, a personalidade que está reencarnada, consiga com muita humildade avançar um pouco mais na direção de olhar e sentir a individualidade que nós somos. Nós somos um agregado de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de palavras. O Espírito é luz, então eu sou luz, nós somos luz. O Espírito é o amor, eu sou luz, nós somos o amor, nós somos luz. E essa individualidade, ela é infinita. Então, quando eu tento, isso diariamente eu procuro fazer esse exercício para dar dimensão a cada coisa. Eu visualizo o universo e eu visualizo a Terra. Eu visualizo nossa galáxia. E então, quando eu olho, por exemplo, a Terra, nós, na nossa ignorância, quando somos até pequenos, que não temos essa ideia, né, do que é o universo, quando não olhamos essas imagens lindas e maravilhosas que já estão aí, né, para que todos possam ver o que é o universo. Quando não temos essa visão, para nós, quando olhamos o céu e vemos esses pontos celestes, essas miríades, né, de luz, de estrelas maravilhosas, a Terra é tudo. A Terra é o centro do mundo, do universo, a Terra é o centro do universo. E uma boa parte da humanidade vive como se nós fôssemos os únicos a sermos merecedores de vivenciar essa experiência aqui na Terra. E que a Terra é superior a tudo. Mas quando começamos a ir ao encontro do conhecimento, e que através de tudo que hoje em dia tem ao nosso alcance para que possamos ver e estudar o universo, o cosmos, nós nos damos conta da localização da Terra. Ela é maravilhosa, ela é bendita, ela é um ser lindo, um diamante sagrado. Mas quando olhamos esse diamante e que vamos olhar todos os outros diamantes que existem, milhares, milhões, bilhões, a Terra é um grão de areia, ou menos que um grão de areia, diante da imensidão que ali está. E quando começamos a olhar dentro do nosso universo as galáxias, Via Lácteas, e quando adentramos esta imagem, nós temos, para mim, a imagem que eu tenho da análise do que é a personalidade diante da individualidade. Então, eu aqui reencarnada, neste corpo bendito, então essa personalidade Mara, ela tem a impressão de conhecer alguma coisa, de saber o que este espírito imortal, que hoje está nomeando-se Mara, é. Então, pelas sensações, por alguns pensamentos, sentimentos, então eu tenho a impressão de ser o tudo, de ser o centro da Terra aqui, reencarnado nesta alma. E tenho a impressão de já saber que é isso que existe, o que eu vejo, o que eu consigo ver, o que esse mundo consegue mostrar. Mas quando eu fecho os meus olhos para que a personalidade silencie
E aí eu vou nessa imagem do universo. E que eu adentro essa individualidade através das emoções, dos sentimentos, das lembranças, das sensações, do sentir. Aí é como se nós, é como eu, se eu subisse, fosse em direção ao universo e que tivesse diante de mim nossa galáxia, que tivesse diante de mim milhares de galáxias. E aí nesse instante eu me dou conta que eu não tenho nenhum controle da individualidade, que eu não tenho nem ideia do que é ser esse espírito imortal, essa individualidade, de quem eu sou. Porque é grande demais, é infinito demais. Então a personalidade é um ponto dentro desta galáxia, desta Via Láctea, dentro deste universo. Mas ela não é o centro. Ela não tem possibilidades de ter todas as respostas, de saber ao menos o que está se passando. Um pouco além dela. Para mim essa imagem, não sei, talvez para outras pessoas não traga essa mesma facilidade de sentir a individualidade como eu sinto através dessa imagem. Ou talvez eu não consiga me exprimir como eu gostaria para trazer esse aprendizado que para mim é tão bonito e é tão claro. Mas através disso, a primeira coisa que se manifesta da personalidade Mara em direção à individualidade, espírito imortal que eu sou, com as não lembranças e com tudo que eu não consigo saber, lembrar-se, etc., é a humildade. Então hoje em dia eu já não digo, isto não é. Eu não sei. Ah, não pode ser. Eu não consigo compreender. Eu não consigo ver ainda. Onde eu estou, eu ainda não consigo a personalidade. O espírito imortal eu sei que ele pode, mas a personalidade eu ainda não consigo dar um passo nessa direção. Então, não posso afirmar, não posso colocar-me numa postura definitiva de seja o que for. Ignorância. Não sei, por enquanto. Por que essa imagem? E por que esse tema? Porque é o que vai dizer aí Leon Denis. O pensamento é a força mais poderosa que existe no cosmos, em toda a dinâmica de vida. Tudo que se manifesta na nossa dinâmica corporal, mental, espiritual, é manifestação de Deus através do pensamento de tudo e todos os seres, em todas as dinâmicas de vida. Então, o tema pensamento e o que é o pensamento, nós, seres encarnados, os mais pequeninos dos mortais, estamos muito longe de realmente sentir o que é esta realidade. Para mim, eu digo com toda sinceridade, eu falo de mim, cada um sabe de si. É exatamente essa postura de ser um planeta Terra dentro desse cosmos infinito que existe. Então, querer saber alguma coisa, ou achar que sabemos, que já podemos definir, eu, pelo menos, eu hoje não tenho possibilidade. Então, diante, como dizia Sócrates, quando eu sei que nada sei, então eu sei que eu tenho que aprender tudo. E aí a minha postura muda. E é o que a gente chama humildade. Porque eu abro as portas do meu ser para aprender, para rememorar. E aí eu deixo e peço que venham as informações, à medida que eu serei capaz de aceitá-las, de vivenciá-las. E aí o Denis fala o quê? Que nós, a alma encarnada, a personalidade, nós vivemos muito na superficialidade. Então, para mim, de novo, essa imagem do planeta. Vivemos dentro desse planeta Terra e o planeta Terra é tudo. É o único planeta habitado no cosmos. Não tem vida fora, é só aqui. E ele é o centro do mundo. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da nossa galáxia. Ele é o centro de todas as galáxias. Entende? Então, já aí, ele entra dizendo que nós vivemos na superfície e poucos de nós descem em profundidade
para compreendermos e sentirmos quem nós somos, a individualidade, o espírito imortal. Porque à medida que você desce, mais responsabilidade você adquire da sua ignorância diante de tudo que existe. E aí ele vai dizer que por que é mais fácil ficar na superfície? Porque o pensamento, nesse caso, ele não precisa de educação, ele é como um macaco que fica pulando de galho em galho. Olha a nossa vida cotidiana. Nós temos, segundo Joana de Ângelis, mas segundo estudos científicos manifestados pelos maiores neurocientistas do mundo, houve estudos muito sérios onde eles dizem que em 24 horas o ser humano temos 94 mil pensamentos. Mas olha a fragilidade do ser humano, olha a fragilidade do ser reencarnado. Em 94 mil pensamentos, 80 a 95% são ondas, são pensamentos fracos, pensamentos frágeis, pensamentos que não se solidificam. Por quê? Porque o ser pula como um macaco de galho em galho, de pensamento a pensamento, e não dá tempo a que esse pensamento se manifeste em todos os planos, plano mental, plano espiritual, plano físico. Então você pensa uma coisa, 2, 3 segundos depois você já está pensando em outra, 5 depois em outra, e aí a gente já não adquire a base desse trabalho íntimo de autoiluminação, que é a concentração. Porque o pensamento você não pode pará-lo. O pensamento se manifesta na casa mental do espírito. E o Dr. Jorge Andréa, esse grande estudioso da ciência espírita, grande cientista, para mim eu considero ele como um grande cientista baiano, que trabalhou e ainda está com Divaldo. Dr. Jorge Andréa, ele escreveu muitos livros falando sobre esse tema do pensamento, e ele vai mostrar bem essa ideia através de imagens. Então nós temos o pensamento manifestando-se na casa mental. E a casa mental, ela está o espírito, a essência, sendo luz, e em torno desta luz forma-se esse primeiro corpo, que seria a casa mental. Então, a vibração do espírito, porque na realidade é o movimento do espírito, é a vibração de cada um de nós, que vai formar na casa mental o pensamento e os sentimentos. E depois teremos outros corpos, até o corpo perispiritual, onde o pensamento vai se manifestar e descer até aqui nós, na vida corporal. Então, na realidade, nós não podemos parar o pensamento, porque o espírito não para, nada para, tudo é movimento em toda a dinâmica de vida, porque tudo é energia, nós somos energia. Como você não pode parar o movimento, a única coisa que o ser pode fazer é dar uma direção a esse pensamento. É conduzir esse cavalo selvagem. No yoga nós chamamos esse cavalo selvagem ou esse macaco que precisa aprender a ficar ali em cima, naquele mesmo galho, parar de pular. Por quê? Porque como o pensamento é uma vibração, exemplo, se eu penso, estou feliz, estou triste, sou rico, estou pobre, vou caminhar, vou ficar deitado, tô ativo, tô cansado. Então, essas oscilações positivas, polaridade positiva e negativa, faz com que cada manifestação da energia se fragilize, porque uma é positiva, a outra é negativa, elas se misturam. Normalmente a negativa tem uma força maior pelo plano de vida que vivemos, então essa que é a positiva, ela não tem força para continuar se manifestando e crescendo para dominar o universo da personalidade. Então, efetivamente, é por isso que as pessoas estão sempre em contradição. Ah, mas eu falo sempre no bem, eu sempre falo de coisas boas, mas nada me acontece. Vamos ver, nesses 94 mil pensamentos de 24 horas que você tem, quantos pensamentos positivos existiram? E quantos você foi para o negativo? Porque às vezes a gente passa horas com uma emoção negativa. Passamos horas pensando e falando de maneira negativa. Aí de vez em quando vem um pensamento positivo e queremos que a coisa mude. Não mudará. Está acontecendo exatamente o que você está ali vivenciando, porque como a tendência do espírito é falar do que é fácil nele, estamos no planeta de provas e expiações, a nossa condição é muito frágil.
Então é por isso que vivemos falando do mal. É por isso que tudo que é negativo a gente tem tanta tendência a ir em direção. E nós nos alimentamos dessas formas de pensamento. Ir para o bem, ir para um comportamento equilibrado, responsável, é mais difícil para cada um de nós. Por quê? Porque pede disciplina. E espíritos menores, inferiores, mais jovens, não querem a disciplina. É como um aluno na sala de aula. Não quer estudar, não quer pagar o preço. E o preço é o quê? É a disciplina do estudo. Você vai ter que sentar e você vai ter que olhar suas lições, estudar. Você tem a inteligência, você tem a capacidade, mas sem o estudo, sem a disciplina, sem a perseverança, sem a força de vontade, você não passa etapas. Aí, para o aluno, chega o dia da prova, ele não consegue passar. Ah, não consigo aprender. Você sabe. Em você tem tudo. O que está te faltando é você ter força de vontade, é você usar a sua vontade para aquilo que você quer, é você ter disciplina, é você ter boa vontade, ter perseverança. Você vai ver que se você aliar todas essas energias, você vai manifestar o que você quer, em todos os níveis de vida. Então, o desafio do ser é quando ele dirige seu pensamento, que está desenvolvendo a concentração, que é uma energia poderosa para colocar o ser no instante presente. E é aí que é importante, que é o que vai dizer Denis, quando você você se aprofunda de um tema, de um assunto, quando você começa a ir em profundidade dentro do seu universo, aí você vai começar a fincar, a criar raízes. Exemplo, você estudando. Vamos supor que nós aqui estamos sempre estudando o tema do amor, ou o tema da paciência, ou o tema da compreensão, da caridade, do Evangelho de Jesus. Estamos voltando através de livros, reuniões, áudios, filmes, sempre ao mesmo tema. Isso quer dizer, estamos sempre pensando na mesma coisa. Quanto mais pensarmos, mais materializaremos esta situação, essa energia, esse pensamento dentro de nós. Num primeiro tempo, fica na teoria, mas à medida que desce em profundeza, com o tempo, vai começar a se manifestar os eventos fora para que nós sejamos capazes de vivenciar, porque uma vez vivenciado, temos o conhecimento adquirido. Enquanto estamos na teoria, não temos conhecimento adquirido. Conhecimento adquirido é a manifestação de atos, porque o ato vem do pensamento, da intenção, dos sentimentos, e aí essa energia passa a caminhar com você na eternidade. Mas isso é trabalho diário. Por isso que os que conhecem o estudo do pensamento, por isso que os que têm uma filosofia de vida, os que caminham em direção à autoiluminação, eles sabem que não é na quantidade que eles vão manifestar o que deseja, mas na qualidade. Eu não preciso de 50 virtudes. Eu escolho uma e eu digo, vou trabalhar essa virtude o tempo que for necessário para que eu adquira, eu manifeste, eu vivencie essa virtude em mim. Então, por exemplo, um monge budista, dentro do yoga, dentro do taoísmo, do hinduísmo, o que nós vamos fazer? Mas o Cristo nos ensina isso, e você vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se você aceitar daqui a pouco, esse tema. O que eles virão fazer? Eles escolhem, por exemplo, o tema da serenidade. O que é meditar? Medir a ação do meu pensamento. Eu não paro o pensamento. Eu conduzo esse cavalo selvagem. Eu dirijo esse macaquinho para ele parar de pular de galho em galho. Eu estou meditando. Eu estou orientando essa casa mental. Então, eu dirijo o pensamento e pela manhã vou fazer uma caminhada, ou estou dirigindo, ou estou vestindo-me, ou estou tomando um banho e a água está descendo sobre mim. Eu sou a serenidade. Eu sou a serenidade. Eu vou olhar um filme buscando o tema serenidade. Eu vou olhar a natureza e vou pensar na serenidade. E assim eu vou passar o meu dia escolhendo, dirigindo aquilo que eu vou fazer. E eu decidi que eu quero a serenidade. Então eu sei que eu vou ter que usar a disciplina. Eu vou ter que ir em direção a essa força poderosa que é a disciplina para poder adquirir essa energia em mim. E eu vou ter que pensar na serenidade muitas vezes. Nesses 94 mil pensamentos de 24 horas, a serenidade tem que estar presente na maior parte deles.
Eu começo pensando um pouco e vou aumentando a dose a cada dia, se eu tiver consciência do que é a manifestação poderosa do pensamento. Que é o que fazem esses seres que decidiram por esse caminho. Então eles vão meditar encaminhando, eu sou a serenidade. Eles escolhem uma árvore, um elemento da natureza, para ali encontrarem a serenidade. E à medida que eles pensam, essa energia começa a se manifestar dentro deles. Eles passam um dia, um mês, um ano, e com o tempo eles são. Isso é dirigir o pensamento. É esse o caminho que Leon Denis vem dizer nesse primeiro parágrafo que você leu. Convidar a cada um de nós a tomar já consciência dessa realidade. Basta observar nossas conversas, na maior parte do tempo. E eu me coloco dentro porque eu sou a primeira. Não temos nenhuma disciplina no conversar. Falamos de tudo, saímos de um assunto para outro sem nenhum respeito à energia que está sendo manifestada. E é por isso que se produz o que se produz nas nossas vidas. Então, tem-se que ter a base, essa grande irmã que nós chamamos disciplina. Disciplina, perseverança, vontade, o espírito, pensamento e vontade são dois instrumentos dos mais poderosos que Deus deu ao espírito para o seu progresso, para poder manifestar tudo na sua vida, em toda a dinâmica de vida. E todas essas energias vão serem dirigidas pelo pensamento, pela vontade, pelo pensamento. E é por isso que na segunda parte do que você leu, ele chega falando da dor. Claro, a dor é uma irmã bendita. Temos o tema da dor em vários momentos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas em outros livros. Se você faz essa primeira etapa que nós estamos conversando aqui, a dor, normalmente, ela desapareceria. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz o seguinte, no segundo capítulo: nós temos dois caminhos. O Espírito tem dois caminhos para avançar em direção a Deus, a sua autoiluminação. O caminho do amor e o caminho da dor. Se você escolher o caminho do amor, a dor não chegará, a irmã dor não chegará. Se você não escolher o caminho do amor, naturalmente, é da lei, a irmã dor chega. Porque é um instrumento bendito, é luz divina para servir a Deus. Mas como é que é isso? E aí eu termino aqui e vou deixar você ler esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o pensamento, quando Jesus fala sobre o pensamento. Isso quer dizer exatamente o que a gente acabou de explicar. Se eu decidir que eu quero ser a serenidade e que eu sei que eu tenho que desenvolver a disciplina, a perseverança, a vontade, que eu trabalho isso dia a dia, eu vou desenvolver essa grande capacidade do ser, que é a concentração. Então, vou ser capaz, com a concentração, quer dizer, dirigir o pensamento de maneira calma para o momento presente e ver o que está se passando, eu vou ser capaz de ver as oportunidades que estão chegando a cada minuto, a cada segundo na minha vida e saber escolher o que me fará bem e o que me fará mal. O que é bom e o que não é bom. E com serenidade, essa energia que eu estou desenvolvendo dentro de mim, eu serei capaz de distanciar-me dessas situações para decidir sem que a emoção que esteja ali domine. Exemplo. Vivencio uma situação dolorosa com alguém e nessa situação dolorosa a cólera se manifesta pela relação, pelo que houve, pelos eventos e etc. Sou humano e todo ser em si contém essa polaridade, cólera. Se eu estou nesse trabalho interior e se eu estou trabalhando diariamente a serenidade, a cólera chega por causa daquela situação. Mas dentro de mim, a cada dia eu tenho acordado a serenidade, que é uma energia também poderosa. Aí eu vou ser capaz, tendo a serenidade desenvolvido dentro de mim, estando desenvolvendo-se dentro de mim, eu vou ser capaz, porque eu tenho ela aqui naquele instante, de envolver essa cólera no instante presente e acalmar a situação. E deixar os meus pensamentos, deixar a razão,
a inteligência emocional falar e observar os eventos. E a partir daí, se a serenidade abraça, envolve a cólera naquele instante, naquele momento presente, certamente minhas atitudes não serão as mesmas que de alguém que não tem serenidade, que não está desenvolvendo a serenidade e que foi envolvida por um momento de cólera, por essa emoção cólera junto a uma pessoa. As decisões, as palavras, as atitudes, o que faremos a partir dali é completamente diferente. Então, nesses dois exemplos, se eu estou cultivando a serenidade, se eu tenho esse convidado chamado serenidade dentro da minha casa, vivenciando comigo todos os dias, quando a cólera chega, esse outro convidado, o fato desse convidado primeiro serenidade conversar, envolver a cólera, teremos decisões, tomaremos um caminho. Será um caminho mais do meio. Será um caminho que certamente não explodirá dentro de nós, evitará muito mal para nós e também para o outro, que é filho de Deus, que é a presença de Deus. Nisso quer dizer que para o meu futuro, que pode ser dentro de um dia, 30 dias, 50 dias, um ano, um século, 1000 anos, as energias, o karma quer dizer energia, as energias que eu estou colocando dentro de mim, em torno de mim, serão positivas. E nesse caso, é o caminho do amor que eu estou atraindo. É pelo caminho do amor que eu irei, porque amanhã eu recoltarei as flores que eu estou plantando agora. Então, quando eu decidi, mesmo sofrendo uma injustiça, de envolver esse momento de cólera em serenidade, envolver em calma e saber pensar, refletir, sair do lado violento, isso quer dizer que amanhã a paz estará na minha vida. Vamos supor que eu não tenho esse convidado dentro de casa chamado serenidade. E a cólera chegou, essa situação injusta chegou, essa emoção me domina, mas eu não trabalhei, eu não tenho ali convidados que possam me ajudar. E no ato, quando a emoção chega, esquenta, pega fogo, eu explodo. Tomo decisões severas, graves, manifesto, explodo dentro de mim, em todos os níveis, mental, físico, espiritual. Crio situações terríveis com o outro, porque não saberei perdoar, não saberei tolerar, não saberei compreender e muitas vezes vou até a vingança. E aí, então, mais uma vez, como diz a Joana de Ângeles, caminho da dor. Distanciei-me do caminho do amor e estou escolhendo no instante presente o caminho da dor. Consequências para o amanhã. Então, Leon Denis, nesses 2 parágrafos, nos traz exatamente isso. Se você fizer o trabalho agora, é o caminho do amor que você está escolhendo. O que você não fizer agora é o caminho da dor amanhã, porque de toda maneira você vai ter que decidir, de toda maneira você vai ter que pegar um caminho. O que você não fizer, o mundo fará por você, as energias, as formas, pensamentos que estão em torno de você farão no seu lugar, mas você não está num planeta iluminado, de espíritos puros. Você está num planeta de provas e expiações, onde a maior parte das mentes que dominam este mundo são inferiores, estão na ignorância, estão no mal. Então isso quer dizer que se você não toma conta da sua casa, se você não trabalha dentro dela, serão estas vibrações, essas formas, pensamentos, esses seres que te dominam. Então você não tem outro caminho senão o caminho da dor, que nada mais é que consequência da lei de causa e efeito, ação e reação. Então não é Deus punindo ninguém, somos nós construindo nosso futuro através desses atos, através dos nossos pensamentos no instante presente. Por isso, a espiritualidade superior desce, multidões descem a cada dia do espaço de mundos superiores para envolverem as criaturas na Terra, dos 2 lados da vida, trazendo essas mensagens poderosas do Cristo, para que iluminar nossas mentes, para que nós acordemos estas potencialidades em nós, acordemos as nossas responsabilidades e assim possamos criar esse caminho lindo do amor, repleto de rosas perfumadas, em vez desse caminho da dor que nos leva durante milênios a um aprendizado certo,
mas que nós podemos evitar, porque já somos capazes, através da inteligência espiritual, a inteligência emocional, de manifestar estas escolhas. E agora eu deixo então a você, se você desejar, e se antes você quiser falar, comentários, eu deixo a palavra a você, trazermos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho, traria esse tema de maneira muito linda. Obrigada, Cristian. Que agradeço, Mara. É muito claro, a sua explicação, assim, para a nossa vida prática é essencial, porque exatamente nós precisamos vigiar nos nossos pensamentos, como diz o Leon Denis, e estarmos sempre atentos para não cairmos nas armadilhas que temos de nós mesmos, das nossas fraquezas, de caráter, das nossas fraquezas de personalidade, de muitas vezes discutir e entrar em vibrações mais baixas. Então, se estivermos em contato sempre com vibrações mais altas, com leituras, e estando em contato assim, eu acho que é mais fácil da gente, pouco a pouco, ir perdendo esses vícios, de reclamar, de estar em contato com as energias negativas que levam nossos pensamentos às zonas inferiores e manter os pensamentos elevados, É muito importante a gente sempre estar vigiando isso, nossos atos, nossos pensamentos, como a gente vai ler agora do Evangelho, para sempre manter esse equilíbrio, Mara, um pecado por pensamento seria então, Item 5? Sim, Cristi, exatamente. Tá, obrigada. Então nós vamos ler o item 5 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por pensamentos, adultério. Aprendeste que foi dito aos antigos, abre aspas, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Fecha aspas. Entre parênteses, São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. O item 6. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida aqui, no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem, abre aspas, porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos, anjos, na glória de seu Pai. Fecha aspas, entre parênteses, São Marcos, capítulo 8, versículo 38, fim da parênteses. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Item 7. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? E a resposta: cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que se enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe toma uma ocasião de adiantar-se,
porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há um progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus é justo, leva em conta todas essas graduações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito obrigada, Cristi. Muito obrigada. É lindo esse texto, né? Muito lindo. Verdade. De tudo. É. Aí é que se vê a pureza, né, do ser, né? Que ele vai, ao longo da sua jornada evolutiva, ele vai despojando-se das impurezas, né, Mara? O que a gente aprende. Exatamente. Essa é a realidade de cada um de nós, né, Cris? Então, agora na sequência do estudo do Leon Denis, o parágrafo 21 vai dizer: é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então aí ele vai falar da dor despertando os sentimentos mais nobres, né? Levando o ser ao estudo de si mesmo, né, Mara? Se você quiser, eu dou uma lida no Consolador, um pedacinho do... Por favor, Cris, por favor. Então, no livro do Leon Denis, né, no próprio O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 5, Evolução, a Dor, ele já vai falar, vai trazer, entre outras coisas, né, ele fala que o sofrimento, já nos animais, é um trabalho de evolução para o princípio da vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos da consciência, e o mesmo sucede com o ser humano nas encarnações sucessivas. Se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nele jazem. O alvo a que nos dirigimos está à nossa frente. Nosso destino é caminhar para ele sem nos demorarmos no caminho. Ora, as felicidades deste mundo imobilizaram-nos. Há atrasos, há esquecimentos, mas quando a demora é excessiva, vem a dor e impele-nos para a frente. Desde que para nós se abre uma fonte de prazeres, por exemplo, na mocidade, o amor, o matrimônio, e nos inebriamos no encanto das horas abençoadas, é bem raro e pouco depois não sobrevenha uma circunstância imprevista e o aguilhão faz-se sentir. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo e o fardo da vida tornam-se mais pesados. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. O declínio traz, para a maior parte dos homens, o período moroso da velhice, com as lassidões, enfermidades e abandonos. As luzes apagam-se, as simpatias e as consolações retiram-se,
Os sonhos e as esperanças desvanecem-se. Abrem-se cada vez mais numerosas as covas em roda de nós. É então que vêm as longas horas de imobilidade, inação, sofrimento. Obrigam-nos a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças de nossa vida. Uma prova necessária que a alma, antes de deixar seu invólucro, adquira a madureza, o critério e a clarividência das coisas que serão o remate de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações. Nesse momento da existência, os raios e as forças que duram, que, durante os anos da juventude e da virilidade, dispersávamos para todos os lados em atividade e exuberância, concentram-se, convergem para as profundezas do ser, ativando a consciência e proporcionando ao homem mais sabedoria e juízo. Pouco a pouco, vai se fazendo a harmonia entre os nossos pensamentos e as radiações externas. A melodia íntima afina com a melodia divina. Há então, na velhice resignada, mais grandeza e mais serena beleza que no brilho da mocidade e no vigor da idade madura. Sob a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós, desprende-se e à fronte dos velhos, auréola-se de claridades do além. A todos aqueles que perguntam: para que serve a dor? Respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Lindo, né? Muito obrigada, Cristi. Agradeço, Mari. É. E a gente vê isso na vida mesmo, né, Mara? A gente tem os exemplos aí, né, que todo momento estão chegando até nós. Das pessoas, quando elas se despertam para a espiritualidade, é quando elas estão enfraquecidas, ou na sua saúde, ou quando elas estão em depressão, elas se voltam para o espiritual, para ver de onde tirar forças, né? Para superar aquele momento. E aí é que elas encontram o verdadeiro sentido da vida, né, Mara? A gente... Pessoalmente, eu, a cada dor, a cada queda, a cada sofrimento, foram estes momentos que me fizeram ver, sentir a minha pequenez, e eu tive sempre duas escolhas na vida. Eu sempre vi isso: ou você baixa a cabeça e diz: Senhor, tudo está nas suas mãos, vou seguir-te, vou obedecer, tudo vem de ti, não de mim, nada sou sem o teu amor, o teu pensamento, a tua direção. Ou então o orgulho habitar meu ser e eu achar que sou eu, e que porque eu não consegui fazer como eu queria, eu me revoltar. E eu vivenciei muito isso, e vivencio. E vejo que realmente a dor é uma irmã bendita.
até o dia que nós não precisarmos, como a gente falou no início, não criar mais esses sofrimentos. Na realidade, somos nós que criamos. E a vida aqui não adianta, você não muda as leis universais. Você vai aprender a obedecê-las, a respeitá-las, porque a criatura foi criada para obedecer e servir seu Criador através do respeito às leis universais. Na realidade é isso. O que acontece é o tempo que a gente vai passar para aprender isso, como crianças que querem que os pais têm que educá-las e elas não aceitam. Então elas serão educadas de toda maneira. O tempo que vai levar pode ser diferenciado entre uma e outra. Mas a dor, quando ela está presente na nossa vida, ela realmente está falando do ser, porque na realidade a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu posso até sofrer, ter uma dor, mesmo física ou moral, no sentido, por exemplo, uma separação, aquele que nós amamos parte antes de nós ao mundo espiritual. A dor, às vezes, de problemas materiais, a dor das traições, da solidão, de muitas coisas que possam se passar na nossa vida e que somos humanos e é normal sentir. Mas o sofrimento, quer dizer, a revolta porque estamos dentro dessa situação, o sofrimento criando essa revolta íntima que nos leva a depressões e outros estados de cólera, de angústia, de todas essas emoções em desequilíbrio, isso é opcional. Deus dá a tudo e todos os seres em todas as dinâmicas da vida o direito, o livre-arbítrio de dizer: vou tentar compreender o que essa situação, o que essa doença, o que essa pessoa está tentando me trazer como ensinamento. Ou vou me revoltar e não aceito nada e não quero nada. Não adianta. Não adianta, isso aí não tem caminho. Tem um médico francês aqui que se chama Philippe Bronsart. Ele escreveu vários livros. Ele é homeopata, mas tem um livro que eu gosto muito, e eu gosto muito dele explicando sobre isso. Ele diz, o título do livro é a doença está tentando me curar. E aí o que a doença está querendo, como ela está querendo me ajudar? Então aquela dor de cabeça, o meu corpo, essa doença, ela não está ali para me destruir. Ela está ali para me ajudar. Nessa dor eu estou aprendendo muitas coisas, como você falou. Então acredito que temos que meditar muito entre o que é dor, sofrimento. Acredito que deveríamos meditar mais sobre esses dois caminhos, o caminho do amor, o caminho da dor, e meditar bastante sobre o respeito às leis universais, porque tudo está aí, tudo está aí. Mesmo num mundo de provas e expiações, podemos ter uma vida tranquila, podemos evitar muitos sofrimentos, porque se trabalharmos desde a infância o desapego, procurar uma vida simples e uma vida calma, com certeza 70% a 80% dos nossos problemas e sofrimentos serão evitados. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui na Terra criamos muitos problemas, dores, sofrimentos que não deveriam existir. Então acho que é por aí. Acredito que por hoje, Cris, da minha parte, eu pararia aí, tá bom? Tá bom. Então, obrigada, Cris. Eu te deixo fazer a prece. Certo. Terminamos, então eu faço a prece. Agradecemos infinitamente, Senhor, nosso Pai eterno, Jesus, amor das nossas vidas, Sol do nosso planeta. Queremos agradecer por mais este encontro abençoado, junto à espiritualidade, com as bênçãos, os ensinamentos, as dádivas recebidas por esta maravilhosa obra de Leon Denis. Agradecemos a Leon Denis e toda a sua equipe, aos nossos espíritos guias, pela paciência, generosidade conosco, bondade, pelos ensinamentos. Queremos agradecer muito e temos muito que agradecer a todos esses espíritos que nos acompanham. Agradecemos pela reunião de hoje, enviamos todas essas energias emanadas desta reunião a todos vocês que nos escutam e todos aqueles que vocês gostariam de abençoar. Muito obrigada, Jesus, sempre por estar em nossos corações.
Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Cristi. Foi lindo. Agradeço, amiga.